nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Celebramos hoje a memória de São João de Brito, este santo português que nasceu em Lisboa, entrou na Companhia de Jesus e depois dos estudos e de ser ordenado, foi enviado para a Índia, onde foi missionário e onde entregou a sua vida, quer na missão, na conversão de tantos homens e mulheres à fé em Jesus, quer dando a sua própria vida pelo martírio, testemunhando assim a sua fé e o seu amor a Jesus até ao sangue, como o Mestre. Vamos preparar-nos para este encontro com o Senhor, começando por reconhecer os nossos pecados, as nossas faltas de fé, as nossas faltas de testemunho. No momento de silêncio, reconheçamos os pecadores, acolhamos o perdão e a misericórdia de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Recebei, Senhor, os dons que humildemente vos apresentamos. Senhor, que fortalecestes com invencível constância o mártir São João de Brito, para pregar a fé entre os povos, concedei-nos, por seus méritos e intercessão, que, celebrando a memória do seu triunfo, imitemos os exemplos da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, estando nós rodeados de tão grande número de testemunhas, libertemo-nos de todo o impedimento e do pecado que nos cerca e corramos com perseverança para o combate que se apresenta diante de nós, fixando os olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição. Renunciando à alegria que tinha ao seu alcance, ele suportou a cruz, desprezando a sua ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Pensai
naquele que suportou contra si tão grande hostilidade da parte dos pecadores, para não vos deixardes abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na luta contra o pecado. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem do lago, reuniu-se uma grande multidão à sua volta e ele deteve-se à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-lhe com insistência: "A minha filha está a morrer. Vem impor-lhe as mãos para que se salve e viva." Jesus foi com ele, seguido por grande multidão que o apertava de todos os lados. Ora, certa mulher, que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, que sofrera muito nas mãos de vários médicos e gastara todos os seus bens, sem ter obtido qualquer resultado, antes piorava cada vez mais, tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou-lhe por detrás no manto, dizendo consigo: "Se eu ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada." No mesmo instante, estancou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo que estava curada da doença. Jesus notou logo que saíra uma força de si mesmo. Voltou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou nas minhas vestes?" Os discípulos responderam-lhe: "Vês a multidão que te aperta e perguntas: quem me tocou?" Mas Jesus olhou em volta para ver quem o tinha tocado. A mulher, assustada e a tremer, por saber o que lhe tinha acontecido, veio prostrar-se diante de Jesus e disse-lhe a verdade. Jesus respondeu-lhe: "Minha filha, a tua fé te salvou." Ainda ele falava quando vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: "A tua filha morreu, porque estás ainda a importunar o mestre." Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: "Não temas, basta que tenhas fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus encontrou grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao entrar perguntou-lhes: "Por que todo este alarido e tantas lamentações? A menina não morreu, está a dormir." Riram-se dele. Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, levando consigo apenas o pai da menina e os que vinham com ele, entrou no local onde jazia a menina, pegou-lhe na mão e disse: "Talita cum", que significa: "Menina, eu te ordeno, levanta-te." Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos. Ficaram todos muito maravilhados. Jesus recomendou-lhes insistentemente que ninguém soubesse do caso e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Corramos com perseverança, fixando os olhos em Jesus. Escutávamos na primeira leitura. Fixando os olhos em Jesus. Isto recordava-me uma história que São Pacómio contava nos primeiros séculos àqueles que, querendo seguir Jesus de uma forma mais radical, se retiravam para o deserto. Deixavam tudo e iam para o deserto
para viver uma vida mais austera, uma vida de seguimento de Jesus mais radical. Iam muito entusiasmados, mas com o passar do tempo havia muitos que desistiam e voltavam para casa. E ele contava-lhes esta história. Quando os cães de caça veem uma lebre a correr, começam a correr atrás dela, com toda a força. Correm, 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 mas com o tempo há alguns cães que desistem e voltam para trás. E esses são os cães que deixaram de ver a lebre. Os cães que continuam a ver a lebre continuam a correr atrás dela. E diz São Pacómio, a lebre é Jesus. Aqueles que continuam a ver Jesus continuam a correr. Aqueles que deixam de o ver desistem e voltam para trás. Os olhos sempre fixos em Jesus. E assim não desistimos de continuar a correr e a caminhar ao seu encontro. Este chefe da sinagoga, Jairo, e esta mulher tinham os olhos fixos em Jesus, procuravam Jesus, porque sabiam que só ele os podia salvar. Jairo sabia que só Jesus podia curar a sua filha, salvá-la da morte. Jairo era o chefe da sinagoga, era um homem conhecido, com certa importância, e veio ao encontro de Jesus. Pelo contrário, esta mulher, anónima, nem sabemos o seu nome, veio incógnita no meio da multidão para ver se conseguia tocar Jesus para ser curada. Depois de curar a filha de Jairo, Jesus dirá para, e leio tal e qual, Jesus recomendou-lhes insistentemente que ninguém soubesse do caso. Disse-lhes para não contarem nada. Assim como disse aos seus discípulos muitas vezes para se manterem calados, porque ainda não sabiam quem ele era. Provavelmente a multidão tinha Jesus simplesmente como um milagreiro, alguém que curava. Tinham uma imagem de Jesus, mas que não era verdadeira ainda. Ainda não estavam preparados para dar testemunho de Jesus, como os seus discípulos. Só quando Jesus os vê preparados, minimamente preparados, para poderem dar testemunho de quem é Jesus, não o Jesus que eles imaginam, mas o Jesus que eles vão conhecendo, então sim, permite-lhes e os envia para dar testemunho. Mas aqui Jesus diz-lhes para não dizerem nada a ninguém. Pelo contrário, esta mulher que toca Jesus por trás e fica curada, anonimamente, Jesus chama, pergunta quem me tocou. Não deixa que ela fique incógnita, que a sua fé fique no escondimento. Mas chama no meio da multidão, porque a fé não é uma coisa simplesmente privada que nós vivemos no escondido, nós e Jesus, e já está. A fé em Jesus, o cristianismo, vive-se na comunidade, em público. Nunca caiamos na tentação de viver só no escondido, no privado, no individual. Estamos muito enganados. E esta é uma grande tentação. Eu cá tenho a minha fé, eu vou a Fátima e rezo a Nossa Senhora e a Jesus e confesso-me, mas vivo em privado. E a comunidade? O cristianismo vive-se em comunidade. Amai-vos uns aos outros, na comunidade. É na comunidade que crescemos na fé, que testemunhamos a fé, que vemos a fé dos outros, que nos ajuda a crescer. Crescemos e caminhamos com os olhos postos em Jesus, em comunidade, não sozinhos. Eu e a minha fé no Senhor e em Nossa Senhora. Jesus chama esta mulher do anonimato para que a sua fé esteja à vista, seja pública, para que o testemunho da sua fé se tornar visível a esta mulher. E o que aconteceu, Teordeno, levanta-te.
Jesus, quando ressuscitou, o Verbo significa levantou-se, que é o verbo que está aqui, levanta-te. Jesus é o Senhor que nos dá a vida, que nos levanta, que nos ressuscita quando nós caímos, quando estamos prostrados, tristes, deprimidos, mas se pomos sempre os olhos em Jesus, com a fé deste homem e desta mulher, minha filha, a tua fé te salvou, diz ele à mulher. Não temas, basta que tenhas fé, diz ele a Jairo. Se temos os olhos postos em Jesus e acreditamos nele, juntos, em comunidade, então percorreremos este caminho. Então seremos verdadeiras testemunhas da fé vivida juntos, em comunidade. Daremos este testemunho ao mundo de que nos amamos uns aos outros. Irmãs e irmãos, Jesus continua a passar, fazendo o bem e ensinando que a fé cura e transforma, salva e ressuscita. Peçamos ao Pai, com humildade, que nos escute, dizendo: atendei-nos, Senhor. Para que os bispos, apóstolos de cada diocese e os presbíteros, animadores da vida cotidiana das comunidades, sejam homens ardorosos, incansáveis e repletos da força de Deus. Oremos. Para que a humanidade progrida nos valores ensinados por Jesus, ao atender um chefe aflito e curar uma doente desenganada, ou a ressuscitar uma criança pegando-lhe na mão. Oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Para que os cristãos ponham de parte todo o pecado e corram com perseverança para os combates do dia a dia, com os olhos em Jesus, firmes na fé que receberam. Oremos. Para que junto dos discípulos de Jesus, que mais sofrem, haja sempre alguém que os alivie e lhes fale daquele que suportou a cruz, sem se deixar abater pelo desânimo. Oremos. Para que as famílias de todas as paróquias recorram a Jesus na doença, na aflição e nas lágrimas e sintam que Ele sabe acolher quem sofre. Oremos. Deus, nosso Pai, escutai as nossas súplicas e fazei de todos nós testemunhas da fé. Por Cristo nosso Senhor.
Recebei, Senhor, os dons que humildemente vos apresentamos e concedei-nos, pelos méritos do vosso mártir São João de Brito, que sejamos configurados à paixão e morte do vosso Filho, para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. À imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir São João de Brito, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza e fazeis da fragilidade humana o testemunho da vossa grandeza, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com os coros celestes, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos rezar com toda a confiança. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e será salvo.
Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, e entrava o caminho aos pecadores. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é
Oremos. Senhor nosso Deus, que nestes santos mistérios nos dais uma vida nova, fazei que, imitando a admirável constância de São João de Brito, mereçamos alcançar o prémio eterno prometido aos que sofrem por vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. E antes de terminarmos a nossa celebração, rezamos juntos a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que trazeis convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.